14 horas 11 minutos. Tem um enxame de abelhas que está deixando moradores de um condomínio em Guarulhos, na Grande São Paulo, apavorados. A síndica já ligou para o Corpo de Bombeiros, já pediu para chamar a zoonose, o pessoal foi até lá e todo mundo informou para a síndica que não dá para resolver. Os profissionais que foram até lá disseram, é muito alto para a gente subir, nós não vamos ter como resolver o problema da senhora. E agora? Se os bombeiros não resolvem, se o controle de zoonoses também não, que é o responsável, que é o que todo mundo indica para a gente ligar, o pessoal já lavou as mãos, eles realmente lavaram as mãos. Olha, nós não temos o que fazer. E aí? Eles vão deixar que esse enxame fique aqui, que fique cada vez maior, que ataque e mate alguém, porque a gente sabe que a abelha pode matar? Quem é que vai resolver essa situação? O Balanço Geral foi até o condomínio para conversar com a síndica e conversar com os moradores e mostrar que o problema é sério e que as nossas autoridades não podem pegar essa batata quente e ficar um jogando para a mão do outro. Vamos ver. O medo de quem pode ser atacado a qualquer momento. A gente tem medo, a gente não se sente seguro, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente pretende ter filho aqui, a gente não sabe em que condição a gente vai colocar um filho nessa casa, sabendo dos riscos que a gente corre aqui. Os moradores deste condomínio em Guarulhos, na Grande São Paulo, correm perigo, não por causa de criminosos. Quem toca o terror por aqui são elas, as abelhas. Há cerca de 1 mês e meio, veio juntando abelhas aqui, foi criando uma colmeia e nisso elas morrem um pouco, mas eu não sei o motivo que elas vieram, mas elas não saem mais daqui. São 7 prédios onde vivem mais de 100 famílias e no topo de cada um estão várias colmeias. O problema é antigo, algumas já foram retiradas, mas sempre voltam. Então cai, pica pessoas, então elas estão o tempo todo, principalmente no calor. Por aqui, as abelhas já ferroaram muita gente, inclusive crianças e idosos. Aí picou bastante pessoas. Por sorte, não picou nenhuma pessoa alérgica, porque se realmente acontecer isso, vai ser muito grave. Os moradores dos andares mais altos são os que mais sofrem, justamente pela proximidade das janelas com os cantinhos onde essas colmeias se instalam. Muitos, então, mesmo com o calor sufocante, preferem fechar as janelas. Mas como elas passam em qualquer buraquinho, qualquer fresta, uma outra saída é essa tela aqui de proteção. E nem assim eles se sentem seguros. Quando entra uma, entram 2, 3, se a gente não fechar a janela, a gente não sabe qual é o limite. A preocupação não é à toa. Ataques de abelhas podem matar, assim como aconteceu com o Nelson Antunes, de 72 anos, que morava em Caieiras, na Grande São Paulo. Nelson foi checar um vazamento no esgoto de casa e foi vítima de várias ferroadas. A gente não sabia dessas abelhas, ninguém. Só soube quando começou a atacar a casa de todo mundo, até os carros. O idoso morreu antes mesmo da chegada do socorro. Ele foi uma das 93 pessoas que morreram neste ano por causa de abelhas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, foram notificados mais de 30 mil casos no país no decorrer de 2025. Este apicultor explica que as abelhas são extremamente defensivas. Elas atacam quando se sentem ameaçadas. As abelhas têm um odor muito característico e quando atacadas, elas atacam. Por serem defensivas, elas só vão atacar quando atacadas. Tem gente que joga fumaça, cutuca com algum objeto. São atitudes que não resolvem o problema. Pelo contrário, aumentam o risco de acidentes. Os moradores já tentaram uma solução. Primeiro, chamaram os bombeiros. Depois, tentaram o Centro de Controle de Zoonoses da cidade. As zoonoses veio até aqui e disseram, não tenho equipamentos. Então eu tinha que ligar para os bombeiros. Liguei para os bombeiros e eles disseram, olha, se as zoonoses nos chamar, a gente consegue ir até lá e dar suporte. A gente pode dar suporte para a prefeitura, mas não para você. As zoonoses alega que eu tenho que chamar os bombeiros. Os bombeiros, eu não tenho poder para chamar os bombeiros para vir aqui dar suporte. Eu tenho se uma pessoa for picada e estiver passando mal. Então a zoonose joga para os bombeiros dizem que as zoonoses têm que chamar, a zoonose diz que não vai fazer isso. O Balanço Geral procurou os 2 órgãos públicos, mas nem o Corpo de Bombeiros e nem as zoonoses de Guarulhos deram retorno até a exibição dessa reportagem. Sem saber a quem recorrer, o jeito é torcer para não ser a próxima vítima da dolorosa ferroada de abelha.
Nós não podemos contratar uma pessoa particular, porque se caso acontecer um acidente aqui dentro, a responsabilidade é nossa. Então tem que ser os órgãos competentes para fazer esse serviço, ou pelo menos com o apoio deles, né? Gente, mas é uma vergonha, né? Ninguém quer resolver o problema porque está difícil demais. Eles vão ter que ter mais tempo, mais empenho. Você acha que os bombeiros não têm condições de subir? Gente, os bombeiros sobem no alto de um prédio para apagar um incêndio. Eles têm condições, eles têm equipamento para isso. Ah, mas a gente não tem equipamento para subir lá, para acabar com a colmeia. Como que vocês não têm? Vocês estão preparados. Me desculpa, é a minha opinião e eu abro espaço aqui para vocês rebaterem. Se vocês quiserem, eu abro espaço para vocês falar. Mas eu estou achando que está faltando boa vontade da parte dos dois. Um fica empurrando para o outro. Aí, se acontece um problema, vocês são os primeiros a dar entrevista para dar sermão, para dar lição de moral, para falar que, num caso assim, jamais o morador deve se arriscar. Por favor, chame os órgãos competentes. Tá, estamos chamando os órgãos competentes agora. É que agora está difícil, né? Está difícil demais para resolver o problema. Tem uma ONG aí, eu fiz uma denúncia faz tempo. Sempre que tinha um problema, a ONG gostava de aparecer. Era uma ONG que protegia animais. Sempre gostava de aparecer, quando era um problema pequenininho ou que dava mídia. Mas quando tinha um animal que não ia dar mídia, que ninguém gostava, que era um animal feinho, ou era um problema maior, a ONG sempre lavava as mãos. Até que nós tivemos que chamar os responsáveis. Ó, vocês, não sei se vocês já perceberam, mas vocês estão com sacanagem e nós não vamos trabalhar para colaborar com o que vocês estão fazendo. Se vocês não começarem a ajudar todos os animais que chegam aí. Vocês só querem escolher? Só vão salvar animal bonitinho porque dá like nas redes sociais? Vocês são ONG ou são caçadores de clique? Será que o discurso agora está valendo aqui para vocês? Vem cá, o problema está difícil, vocês não vão resolver agora? Aqui, pelo jeito, estão jogando em cima do condomínio. Mas se tivesse alguém especializado para fazer esse trabalho, o condomínio teria já feito. O síndico falou, ele disse, o morador disse, olha, a gente não quer contratar alguém particular porque se acontecer algum acidente, vão responsabilizar o condomínio. E outra coisa, como tem órgão competente para resolver isso aqui, tem que ser um órgão competente, tem que ir lá e fazer. Especializado. Especializado é quem é? Ou a prefeitura ou o bombeiro. O bombeiro faz também isso. E o bombeiro também tem escada para fazer isso.